eu preciso da classificação. Coloca aí na tela do canal do YouTube a classificação geral do Campeonato Goiano para a gente projetar algumas situações aqui. Tá aí para você os 8 times que chegaram à fase quartas de final do campeonato, né? E tivemos aí uma inversão, uma mudança na ponta, uma mudança na primeira colocação no geral do Campeonato Goiano. O time do Vila Nova, 2 mudanças, né? O Vila Nova passou o Anápolis da liderança geral, 25 pontos. O Anápolis é o segundo com 24. O Atlético veio na terceira posição com 20. O Goiás é o quarto com 19. Quinto, Craque, 18. Sexto, Inhumas com 15. E a segunda mudança, a Jataiense perdeu a 7ª posição para a Becate, né, que conquistou um empate contra a equipe do Anápolis. Jataiense tem 13, a Becate 14 pontos conquistados. Tiago, por que isso é importante? Porque é dessa classificação geral que sairão, né, os confrontos da fase semifinal do Campeonato Goiano. Então aqui, colocando dentro de uma, né, possibilidade mais, digamos que lógica, dentro do futebol, né, com Vila Nova, Anápolis, Atlético e Goiás se classificando, diante de Craque, Inhumas, Abecate e Jataiense. Não estou garantindo aqui os 4 na próxima fase, mas digamos que sejam os favoritos, né? Então a gente teria, na próxima fase do Campeonato Goiano, já de cara, maior clássico do Centro-Oeste brasileiro, Vila Nova e Goiás. Primeiro jogo no estado da Serrinha, jogo da volta, estádio Serra Dourada. Primeiro jogo apenas com a torcida do Goiás, jogo da volta apenas com a torcida do Vila Nova. E na outra semifinal, Anápolis e Atlético, Atlético e Anápolis. Lembrando que o Atlético não conquista mais nem a primeira nem a segunda posição, mas ele pode perder a terceira colocação para a equipe do Goiás. Volta a classificação para a gente aí, por gentileza. Por quê? Se o Atlético se classifica com empate, ele iria a 21 pontos, e aí vai para os pênaltis, consegue a classificação. O Goiás vencendo o Craque, ele passaria a equipe atleticana. Então a gente teria uma inversão, uma mudança nesse confronto com o Vila Nova. Então assim, ainda tem a possibilidade também do Vila empatar o jogo da volta. O Vila empata o jogo, o Anápolis ganha, vai a 27, o Vila fica com 26. Então a gente ainda tem algumas possibilidades. Para mim não muda mais. Para mim fica desse jeito aí. O Vila vai a 28, o Anápolis vai a 27, o Atlético vai a 23 e o Goiás vai a 22. Para mim será essa a classificação. E diante desse levantamento já teríamos um Vila Nova e Goiás na fase semifinal do Campeonato Goiano. Meninos e meninas, como que fica a situação do Campeonato Goiano? Como que fica a situação da fase semifinal diante dessa mudança de liderança? O Vila Nova ultrapassando a equipe do Anápolis. Tendência de fato de um Vila e Goiás já na semifinal do Campeonato Goiano? Talvez até uma final antecipada? O que você me fala, Maestro Tim? Boa tarde. Boa tarde, Thiagão. Um forte abraço pra você. Um abraço pros meus amigos Jean Lopes, pro Danilo Dias, Dedê, pro Davi, pra Duda, pro Moisés Início, pra todos os amigos aqui da Band News das Feras do Esporte. Um abraço especial a todos que estão nos acompanhando. Só pra deixar bem claro, né, Thiago, na próxima fase, na semifinal, é o primeiro contra o quarto colocado, o segundo contra o terceiro, independente de quem vai ser. Quem vai ser o primeiro, quem vai ser o segundo, terceiro ou quarto colocado, o confronto é esse. Quem terminar em primeiro pega o quarto e quem terminar em segundo pega o terceiro. E diante do que a gente está vendo aí, até diante da tabela que nós estamos vendo nesse momento, e o Vila assumindo a liderança da competição com essa vitória de ontem em cima da equipe da Jataiense, eu também penso igual a você. Para mim, dificilmente vai alterar essas posições, porque eu vejo o Vila na quinta-feira mais uma vez favorito e deve vencer, pelo menos na minha visão, eu imagino o Vila vencendo a Jataiense no Serra Dourada e terminando em primeiro. Também vejo o Anápolis favorito para vencer a equipe da Becate na quarta-feira, ou seja, amanhã lá em Anápolis e terminando em segundo. Eu vejo o Atlético hoje favorito também para avançar diante da equipe do Inhumas, dentro do Antônio Ascioli. O Atlético, para mim, deve vencer hoje. Imagino ver até um crescimento da equipe do Atlético, com a saída do Guanais. Agora os jogadores têm que dar uma resposta para o torcedor atleticano, então eu vejo o Atlético, pelo menos imagino que o Atlético vai conseguir sua classificação para a semifinal hoje, terminando na terceira colocação. E aí o confronto mais difícil nesse momento é o Goiás contra o Craque, mas eu vejo o Goiás como favorito para avançar, principalmente depois de ter conseguido um empate no primeiro jogo lá em Catalão. Joga amanhã na Serrinha diante do seu torcedor, mesmo com toda essa desconfiança do torcedor esmeraldino, eu coloco o Goiás como favorito a avançar, ou seja, na minha visão, assim como na sua, Thiagão, também não mudaria. Então, na semifinal, teríamos o maior clássico do Centro-Oeste brasileiro, Vila e Goiás, e Anápolis enfrentando a equipe do Atlético. Perfeito. 8 da tarde agora, vai deixando o teu like, hein? Coloca aqui pra mim na tela do canal do YouTube as mensagens do povo,
para que a gente mande um abraço aí pro melhor ouvinte do rádio brasileiro. Gente, recado importantíssimo da Center Pisos, o maior shopping de piso e porcelanato de Goiás. Aproveite a folia do carnaval para economizar de verdade. Vai de Center Pisos. Delicata pãe, sabor e qualidade do jeito que você e sua família merecem. E na Vesa Renault, brilhe com estilo neste carnaval. Picape Renault Orochi Intense 2025 completaça, exclusividade, conforto, caçamba com capacidade de carga de 680 quilos e capacidade para 5 pessoas a partir de R$ 116.900 com nota fiscal de fábrica e taxa zero em 24 meses. Na Vesa Renault, Praça Nova Suíça. Alô, Robert Richards. Tiago, o que você acha dessa minha formação? Daqui a pouco no Bloco do Goiás eu levanto essa possibilidade de formação, tá bom, Roberto? Um abraço aqui pro professor Fábio Queiroz também tá ligado com a gente. O Atlético empata hoje e ganha nos pênaltis. E o Goiás ganha no tempo normal. Assim as semifinais seriam Anápolis e Goiás, Vila Nova e Atlético. Alô, time do povo. Se a Becate eliminar o Anápolis, a Becate terminaria na 4ª posição e pegaria o Vila Nova. Por isso que eu falei aqui que é dentro de uma possibilidade, né? E pra mim, gente... E é bem isso que a gente falou, né? O primeiro pega o quarto. Independente quem vai ser o primeiro, quem vai ser o quarto. E pra mim, assim, o Anápolis ele é muito favorito contra a Becate, mas de todos os jogos de volta da fase quartas de final, se fosse pra eu colocar aqui uma zebra, é zebra. Ou seja, zebra é resultado que a gente não tá projetando. É resultado fora da naturalidade. A minha zebra seria a Becate. Eu não vejo a menor possibilidade do craque tirar o Goiás. Ah, mas o Goiás não tá jogando nada. Mas o Goiás vai passar da equipe do craque. Vem comigo que você passa de ano. O Vila Nova passa fácil, talvez até com outra goleada pra cima da Jataiense. E o Atlético hoje vai passar diante do Inhuma, gente. É a tendência. Futebol é assim. Ah, mas futebol... Não, na maioria das vezes, em 99,9% dos casos, a lógica ela prevalece. Então, se eu pudesse apontar aqui uma zebra, a minha zebra seria a Becate no Jonas Duarte contra a equipe do Anápolis. Rafael Alves também tá ligado com a gente. Tiago, boa tarde. Pra mim, a final será Vila Nova e Anápolis. Abraços. Edmundo Dornelas. Hoje tá difícil cravar algum resultado, viu, Tiago? O Darciron José, Goiás não é favorito contra ninguém. Time ridículo, ataque cardíaco. Renato da Silva, primeiro Vila Nova, segundo Anápolis, terceiro craque, quarto Inhumas. É o seu sonho, né, Renato da Silva? Um abraço aí pra você. Aí ficaria fácil demais pro Vila ser o campeão goiano, né? 1h10 da tarde. Ô, Danilo Dias, chega pra cá também. Volta a classificação aí na tela do canal do YouTube, essa classificação atualizada dessa fase quartas de final do Campeonato Goiano. Coloca pra gente de novo na tela, por gentileza, a classificação. Porque, Danilo, essa classificação é fundamental para que a gente tenha os confrontos da fase quartas de final. Certo. Né? E aí, por exemplo, um Vila Nova e Goiás já muda a história do campeonato. Um gigante fica fora. Atlético e Vila, um gigante fica fora. Então, assim, a gente tem que ficar muito atento, né, para esses resultados da segunda fase da competição. Um tropeço hoje do Atlético já pode complicar o futuro do Atlético. Mesmo se classificando contra a equipe de Umas empatando, mas ele pode aí se complicar. Pode abrir mão de um confronto que é um pouco mais fácil contra a equipe do Anápolis. O Goiás do mesmo jeito. Enfim, como que você projeta a fase semifinal do Campeonato Goiano com essa classificação? Com Vila Nova na ponta, 25 pontos, o Anápolis em segundo com 24, o Atlético com 20 e o Goiás com 19. Fala comigo, craque. Boa tarde. Boa tarde, Thiago Menezes. Ótima terça-feira pra você. Ao ídolo e maestro Carlos Eduardo Tim, boa tarde especial. Ao Jean Lopes, também a todos os nossos amigos ouvintes que estão aí nos acompanhando. Uma ótima terça-feira de carnaval para vocês. Thiago, diferente do ano passado, em que nós tínhamos a essa altura um Atlético muito forte, atropelando o Goiatuba tanto lá quanto aqui em Goiânia, e os times doidos para correr do Atlético, né? Visto que os times que classificaram ali o Goiânia para semifinais, o próprio Vila Nova, o Atlético, ninguém queria enfrentar o Atlético pelo nível que estava apresentando naquela altura. Mas esse ano não vemos nenhum desses times hoje despontados assim com favoritismo lá nas alturas. Prova disso, o Atlético Goiás só tem 5 vitórias nesse campeonato goiano. O Vila e o Anápolis são os times que detêm mais vitórias, tem 7 no campeonato todo, até em 12 jogos, né, que realizaram todas as equipes que estão inseridas nas quartas de final. Então, hoje, por não ter esse time, então não tem aquela briga, vou empatar, eu vou perder para mim ficar em segundo ou em terceiro. O Atlético mesmo, hoje ele tem na cabeça do Adson, na cabeça dos jogadores, a obrigação de vencer, não só para ir ascender a 23 pontos e garantir ali a terceira colocação, mas sim de dar uma resposta pro seu torcedor, de dar uma resposta pro próprio presidente, de mostrar que esses jogadores merecem e têm valor para vestir a camisa do Atlético no decorrer da competição. Mas, para mim, todos os jogos estão em aberto, inclusive do Vila Nova, que tem uma pontinha a mais junto com o Anápolis, para mim, que estão apresentando um pouquinho melhor futebol. Prova disso que são os times que mais venceram.
mas para mim ainda continua aberto todos os jogos, os confrontos muito iguais da primeira fase, mesmo com erros ou não da arbitragem, você vê os dois jogos, os dois times competindo de igual para igual, muito nivelado, né? Os times do interior se prepararam demasiado bem esse ano, então para mim tá tudo em aberto, não aponto favoritismo para nenhum deles. Os times da capital têm que ganhar? Pois é, mas tem o Real Madrid tinha que ganhar o último final de semana para manter a liderança e perdeu de virada. Então o futebol é o único esporte que lhe proporciona algumas surpresas, nuances que acontecem dentro do jogo, que faz com que a gente tenha não a certeza de pregar aqui um favoritismo, mas sim a certeza de que vamos ver o espetáculo de uma competição bem feita. Hoje à tarde, o Atlético jogando dentro do seu estádio. Ontem falei e continuo com o meu pensamento. Ele ganha mais possibilidades de vencer hoje com a saída do Guanais, porque é um treinador novo, já faz 2, 3 mexidas no time, aquele que não estava sendo utilizado quer mostrar para o treinador, mesmo que seja interino, que tem possibilidades de ser titular do Atlético, ainda mais nessa reta de chegada, podem se desdobrar ali e não estarem correndo o que corria com o Guanais nesta tarde de hoje, mas também é muito precoce, porque o Yumas competiu bem lá. Tudo em aberto, Thiago, para mim, mas creio que não vai mudar. Primeiro o Vila Nova, segundo o Anápolis, terceiro e quarto ali, eu ainda tenho dúvida se Goiás e Atlético podem passar de fase. Perfeito, 1h14 da tarde, 1h14 em Goiânia. Gente, a quaresma tá aí, tá na hora de trocar a tua alimentação, né? Você já pensou naquela verdura gostosa, legumes? Tudo isso com aquela qualidade maravilhosa dos hortifrutis do Grupo Moreira. Muito mais qualidade, variedade e saúde para sua família. Na quaresma e também no ano todo. Hiper Moreira, gente da gente 100% goiano. Delicata pães, sabor e qualidade do jeito que você e sua família merecem. Clinicato, atendimento humanizado e segurança total. 4016-2627. E Fricó. Olha o bloquinho da Fricó aí, gente. Confira a programação das degustações no Instagram, @Fricó Alimentos. Like no canal do YouTube, vai deixando o teu like. Etevaldo Roque da Silva, fala Thiago Menezes, boa tarde. Alô, Etevaldinho, aquele abraço. O Matheus Natanel tá ligado com a gente também, com esse futebolzinho fraco que os times da capital estão apresentando. Se as equipes do interior tivessem um pouco de organização e não tiver apito, passam todos. Ô, Matheus, não fala uma loucura dessa não, meu amigo. Mesmo com essa ruindade, o Goiás é favorito contra a equipe do craque. O Vila Nova vai golear a Jataense aqui no estado de Serra Dourada, como bateu ontem com facilidade. O time da Jataense é ruim, é pior que o do Vila. E o Atlético passa hoje contra a equipe em umas, amigo. É de 10 em 10 anos, é igual o cometa Halley. É de 2000 em 2000 anos que acontece o que aconteceu ano passado quando o Goiânia tirou o Goiás, gente. Pelo amor de Deus. Futebol é lógico. Tanto que quem foi o último campeão aí dos últimos 5 anos, praticamente? Dos últimos 6 anos, 5 anos seguidos, praticamente o Atlético levantou a taça. Futebol é meio lógico. De vez em quando tem zebra? Tem. Igual aconteceu ano passado, mas é igual o cometa Halley. Daqui 200 anos acontece de novo. Me ajuda, né? Me ajuda. O Anápolis, pra mim, caso chegue na final, não seria zebra. É um time também que tem se estruturado, tá melhorando, tá chegando mais nas últimas temporadas. Agora, fora de Anápolis, Vila Nova, Goiás e Atlético, aí não é zebra, não. É elefante pintada de preto e branca. Né? De branco, no caso. Essa que é a grande realidade. O elefante grande, assim, obeso, inclusive. 1h16 da tarde. Tarso Furtado. Tá ligado com a gente também? Até aqui amistosos. O campeonato começa hoje. Tudo que vimos e comentamos, esqueçam. Hoje, realmente, é hora da luta. Valeu, amigo. Um abraço pra você. Obrigado pela audiência. 1h16 da tarde agora, 1h16 em Goiânia. Jean Lopes, chega pra cá também pra gente comentar essa projeção, né? Isso aqui é uma projeção, mas eu acho que dificilmente a gente fugirá dessa projeção apontada. Acho difícil a gente não ter um Vila Nova e Goiás na fase semifinal e o Atlético na terceira posição, ele acabaria sendo beneficiado, né? Porque ele pegaria o Anápolis. O que você prefere, um clássico contra o Vila ou o Anápolis? Eu prefiro o Anápolis, nossa senhora, manda o Galo pra mim. Eu quero o Galo demais da conta, toda hora, manda o Galo. O que você me fala aí dessa projeção e qual a importância pro Vila Nova, né, de ter assumido essa ponta do campeonato? É de fato uma vantagem? Assume a ponta e pega o Goiás, pelo menos assim na nossa projeção, na semifinal do Campeonato Goiano. Que vantagem é essa? Fala pra mim, Jean Lopes. Boa tarde, meu filho. Oi, Jean. Boa tarde, Thiago Menezes. Um abraço especial a você, aos queridos Danilo e Tim, 2 jogadores, 2 craques em campo e 2 craques ao microfone da Band News. Claro que um boa tarde especial ao querido ouvinte das Feras do Esporte. Thiago, você tem razão, a maior possibilidade de acontecer é essa de ficar essa mesma ordem. Vila, Anápolis, Atlético e Goiás, você está correto. Porém, eu vejo 2 possibilidades de surpresas.
Veja bem, eu estou falando em possibilidade, não estou falando que vai acontecer. O Abecate surpreendeu o Anápolis, conseguiu um empate no tempo normal e depois vencer nos pênaltis. E o Vila Nova, que está jogando muito mal, com um ataque muito ruim, apenas empatar com a Jataiense. Daí o Anápolis pode vencer o Abecate e passa o Vila Nova, teríamos uma alteração na ordem. São possibilidades que pode acontecer. O Vila Nova, gente, o jogo do Vila Nova ontem mostrou que o Vila Nova não tem a menor capacidade ofensiva, sobretudo depois de perder Todinho e sobretudo o Urso. O Urso não volta mais, o Todinho pode ser que sim. Nesse jogo contra a Jataiense, o Vila conseguiu um resultado magro, num gol achado, mas com esse ataque inoperante, pode ficar aquele jogo ali no meio campo, sem acontecer nada e dar um empate. O Vila classifica, mas pode perder a primeira posição. Então, tudo isso pode acontecer sim. Eu quero dizer que o Vila Nova foi o único que ganhou, né, na primeira, nos jogos de ida das quartas de final. Porém, foi o que pior jogou. O Vila Nova conseguiu jogar pior que o Goiás contra o Craque e pior do que o Atlético contra o Yumas. Mas o futebol é essa coisa divertida e engraçada. Jogou pior que os outros e ganhou o jogo num gol achado, um gol contra, meio assim, bizarro, né? Do time da Jataiense. Mas concordo com você, Thiago. A possibilidade maior é ficar do jeito que está mesmo. É a tendência, né? A gente trabalha aqui com tendência. Tudo que foge da tendência é zebra. E a gente não está projetando aqui, mas faz parte da vida. CL Ferramentas, atacadista do construtor. Linha completa para a tua obra com atendimento imbatível, entrega rápida e preços inacreditáveis. Ferramentas, materiais elétricos, hidráulicos, EPIs e muito mais. Amigo construtor, pensou em construção? A CL Ferramentas Atacadista é a tua solução. 39 32 45 45, 39 32 45 45. Bater Shop, você ligou, a bateria chegou. 3295-2525, tem mega promoção para você. Atenção, bateria Cedelco 60 amperes, um produto original para veículo Chevrolet com 30 meses de garantia. Só R$ 420 a base de troca. Entrega a instalação de graça em Goiânia, Aparecida de Goiânia. Bater Shop 3295-2525. A Aprovel, pronta para ajudar você com os imprevistos do trânsito. Assistência 24 horas em todo o Brasil e cobertura a danos causados a terceiros de até R$200 mil. 629-9966-9909. E Senhor dos Aquários, a maior loja de aquarismo de Goiás, com variedade de peixes ornamentais de água doce e salgada. O Senhor dos Aquários tem tudo para lagos e vários modelos de aquários à pronta entrega ou sob medida. Venha para o Jardim América, 62985320442, Senhor dos Aquários. Mauro Rodrigues, Thiago tá de vermelho. Essa aqui é a camisa do Gipão, meu time lá em Aracaju. Essa aqui é a camisa linda do Sergipe, caríssima inclusive. Alan Oleta, ligado com a gente, obrigado pela audiência. O Ed Silva também tá participando, Valdeci Rodrigues tá ligado, Paul Fênix também tá participando, enfim, um abraço para essa galera maravilhosa. Não te esqueça, deixa o like no canal do YouTube. Fala, Jean Lopes. 1h21. Não, porque os nossos queridos ouvintes, pelo menos uns 4 ou 5, tá falando que não entenderam nada do que eu disse. É porque às vezes as pessoas têm dificuldade mesmo de entender raciocínios mais complexos. Só entende o óbvio, só entende aquilo que você tem que desenhar, porque senão não vai entender. Então eu vou resumir rapidamente. Podem acontecer 2 surpresas. Podem acontecer do Abecate passar, daí o Goiás não seria mais o 4º colocado. E pode acontecer do Vila Nova se enrolar com a Jataiense no empate e o Anápolis ganhar do Abecate, aí iria alterar a primeira colocação. Eu não disse que as 2 coisas vão acontecer ao mesmo tempo. Pode acontecer uma ou outra, e pode acontecer as 2. Mas se acontecer uma ou outra, ou as 2, vai alterar essa ordem que o Thiago julga já quase definitiva, só se acontecer alguma coisa surpresa. Então, assim, às vezes a gente tem que falar muito devagar, de uma forma mais pausada e, de preferência, desenhando para as pessoas entenderem, viu, Thiago? 1h22. Agora tem uma situação, aqui, Thiago. O Vila, ele classificando, ele só termina em primeiro ou segundo. O Vila, não, se ele classificar, ele vai classificar ou em primeiro ou em segundo. E não tem mudança mais das 2 primeiras posições. É assim como o Anápolis. O Anápolis também, se ele classificar, ele classifica ou em segundo ou em primeiro. Só que pro Vila, eu vejo ainda uma outra vantagem. O Vila vai jogar sabendo.
O Vila é o último. Ele fecha essas quartas de final. Então, quando o Vila for jogar com a Jataiense, já teve o resultado de hoje do Atlético e Umas, quem classificou, já teve os resultados de amanhã entre a Anápolis, a Abecate, Craque e Goiás. Então, o Vila já vai saber, se ele classificar em primeiro, quem que é o quarto. Se ele classificar em segundo, quem que é o terceiro. Então, o Vila fecha essas quartas de final. Então, para ele, eu vejo isso como assim, não é uma vantagem, mas ele já vai jogar sabendo o que pode acontecer. É um certo privilégio. Eu repito para vocês aqui, e eu tô fechado com o Emerson Moreira da nossa filial, que é atleticano apaixonado, ouvinte nosso aqui de todos os dias lá do canal Meu Rubro Negro. A única possibilidade de zebra, e é zebra, ou seja, se é zebra é algo que a gente não tá projetando. Para mim, está no estádio Jonas Duarte. O time do Anápolis, gente, é ruim. O Anápolis tem um time fraco. Como os outros também, só que o Anápolis é mais fraco que o Vila Nova, mais fraco que o Goiás e mais fraco que o Atlético. Tanto que não venceu nenhum deles na primeira fase da competição. O Anápolis não ganhou do Vila Nova, perdeu o jogo, não, empatou. Não ganhou do Atlético, perdeu o jogo e perdeu pro Goiás. Então, assim, a única possibilidade para mim de fugirem dessa projeção nossa é a Becate tirando a equipe do Anápolis. Você sabe por quê, Tim? Thiago, todas as vezes que a gente teve aqui equipes do interior levantando taças, a gente tinha, assim, digamos que, times muito melhores, inclusive, que os da capital. 92, o time do Goiatuba era um timaço. O Goiatuba passeou no Campeonato Goiano. Bateu no Vila, bateu no Goiás, bateu em todo mundo. Aí você pega o Itumbiara. 2004, o Craque também tinha um timaço. Tirou o Goiás na semifinal e depois pegou a equipe do Vila Nova e sapecou. Moeu vocês. Eu sofri lá. Moeu vocês. Só que 2020 não, né, Thiago? 2021, não, mas né? É 2021, 2020 É foi 21, Grêmio, né? 21, Grêmio Anápolis. É, o Grêmio Anápolis. Mas o Vila tem esse problema aí com o final. Mas tirando isso daí, beleza. 2008, o Itumbiara tinha um timaço. O Itumbiara atropelou o Goiás aqui no estado de Serra Dourada, meteu 3 no Goiás. Então, assim, você vê algum time do interior nessa temporada com essa supremacia em relação aos times aqui da capital? Cara, mas eu não gente. tiraria igual você descarta o Anápolis, sabe? O time eu tiro mesmo. O time do Anápolis não tem camisa, não tem força e não tem tradição pra levantar a taça. Thiago, igual Não vai da poder Palmeiras. Anápolis também, Eu tô não, viu? falando. Não, é muito fácil vida de comentarista. Vocês trabalham com 16 hipóteses. Eu não tenho esse negócio aqui, não. Eu vou te trazer Eu dados. dado caramba, rapaz. Vou Eu te tô trazer. falando agora. Então vou te a trazer, final do peraí. Campeonato Goiano vai ser um clássico da capital. Então, peraí. Respeito e gosto muito do Anápolis, mas não fica fazendo média aqui, não. Não Mas tô fazendo média. você tá tirando o Anápolis diante do Abecate, não é de cima diante de um time da capital. Ele tá tirando o Anápolis. Não estou tirando. Ele tá tirando o time Não que estou mais tirando. Você tá falando que a tem. probabilidade Ó, de zebra maior é no Abecate. Vamos Lá no longe, Jonas não. Duarte. Eu não... Vamos longe, não. O Anápolis é o time que mais venceu no campeonato. São 7 ao lado do Não Vila ganhou de Nova. um time da capital. Calma, posso falar? O time que mais vitórias consecutivas tem, 5 seguidas. O time que mais gols fez na competição. Como é que você me tira um time desse, time? Na hora que precisou, não ganhou do Goiás. Não é não ganhou parâmetro do Vila ganhar Nova do e não time da ganhou do capital. Atlético. Mas aí eu vou pegar você numa situação. O Craque não ganhou nenhum, Craque ué. não perdeu pra nenhum time da E aí, capital. é parâmetro o Foram time da capital agora? 4 empates. Ué, claro que é, ué. Não, não é parâmetro nenhum, mas não. eu ué. vejo, ué. eu vejo o jogo do Pra você Goiás, descartar o Anápolis pelo menos assim? na minha visão, em respeito a do Thiago e de todos os outros, eu vejo o jogo do Goiás mais complicado pelo que eu vi do Craque. Pelo que eu vi, eu não vejo, eu confesso assim, que eu não consigo ver, e pra mim vai ser uma surpresa, vai ser uma zebra, igual o Thiago falou, se a Becate tirar o Anápolis. Pra mim vai ser uma zebra. Não que o Craque não seja uma zebra, também pra mim vai ser, porque eu coloco o Goiás como favorito pra avançar, mas eu vejo um grau de dificuldade maior pro Goiás vencer o Craque, pelo que eu vi do Craque. Pelo que eu vi também do Goiás, é óbvio, mas eu vejo um pouco mais difícil. Mas eu vejo assim, qualquer outro... Se tiver surpresa hoje do Yumas classificar, pra mim é zebra. Se a Jataiense classificar diante do Vila, até porque perdeu o primeiro jogo, pra mim é zebra. A Becate tirando o Anápolis, pra mim hoje é zebra. E não deixa de ser uma certa zebra também o Craque tirando o Goiás, principalmente porque o jogo é dentro da Serrinha. Não vamos longe, não. O Goiatuba não perdeu pra nenhum time da capital também. Ganhou do Goiás, empatou com o Gente, Vila Atlético. pelo amor de Tá Deus. onde hoje os caras do Goiatuba? Danilo, não, com todo Danilo. respeito ao time. Não, Thiago. Danilo, fala um negócio sério aqui. O time do Anápolis apresentou o quê de qualidade, amigo? Eu vi o jogo aqui contra a Becate. O time do Anápolis é muito comum. O time do Anápolis é muito comum, é muito comum. E pra ele ser campeão goiano, ele tem que vencer o Vila Nova, o Goiás ou o Atlético, coisa que ele não fez até agora. Mas não tem ele ninguém ganhou jogando ninguém aqui muito, da capital. Thiago. Nem Pois os da ué. capital também não estão jogando. O Anápolis, queira ou não queira, ele teve uma regularidade. Campeonato, Tanto- é o time mais regular. Tanto Como que é ele eu tá não na vou- segunda colocação. Como é que eu E vou não descartar será um o time campeão desse? goiano. Mas não Pega pode todos esses descartar. dados e não será campeão goiano. E pronto, aí. Mas Fala, Jean hoje Lopes. não Ô, tem Thiago. ninguém jogando bem. Não, tudo bem, nem o Anápolis. Sim. Fala, Jean Lopes. Oi, Jean. Não, porque você falou e que acredita que o Vila Nova vai golear a Jataiense. Na primeira fala você disse isso. E tá todo mundo considerando
que o Vila Nova vai ganhar da Jataiense, né? Eu não vejo assim. Eu até acredito que ele vai se classificar porque ele precisa só do empate. Mas o Vila Nova, com esse ataque dele, o que o Vila Nova jogou contra a Inter de Limeira e o que jogou ontem contra a Jataiense, não me faz crer que ela vai vencer a Jataiense com facilidade, que vai fazer gols. Perdeu seus 2 principais atacantes, né? O Todinho não sei se volta, né? Não tem essa informação. Mas ontem ele não jogou. O Urso não volta. O Poveda não faz gols. O Vila Nova só tem 11 gols em 12 partidas disputadas. E isso contando aquele gol contra de ontem. É menos de 1 gol por partida. Para mim, para dar um empate nesse jogo Vila Nova e Jataiense, não custa nada. Daí essa ordem poderá se alterar, caso o Anápolis vença o Abecate. Então, a gente tem que tomar cuidado, não no sentido da classificação. Você tá projetando o Vila tropeçando contra a Jataiense no Serra Dourada? Sério isso, Jean? Sério? Uai, com esse ataque do Vila Nova, que ganhou, eu não tô falando que o Vila Nova vai perder. O meu receio não. Uma possibilidade que eu vejo que pode acontecer é aquele jogo ali no meio campo que não acontece gol, termina 0-0. Porque o Vila não faz gol em ninguém, Thiago. Fez ontem. Ganhou de 1-0. Não, quem fez o gol pra ele foi o Jataiense. Ele mesmo não fez, cara, não. O Vila foi o único time que ganhou, meu. Dos 8 times, o Vila foi o único que ganhou. Eu vejo que a Jataiense ela tem que ter uma postura diferente. Se ganhou bem ou mal, mas ganhou. O Jean mas, Danilo, eu tô falando quem fez o gol. Eu não tô falando quem venceu a partida. Não, mas quem ganhou o jogo? Quem fez o gol? Situação que o Poveda... O Gabriel Poveda criou uma situação que deu um rebote, o zagueiro foi infeliz, colocou pra dentro. O Jean tá criticando. Contra. O Jean tá criticando a única equipe que venceu nas quartas de final. Pois é, uai, então ele... Parabéns, Jean. Mas o futebol é assim mesmo, o futebol é inusitado. Mas aí você acha que não seria uma zebra, Jean, a Jataiense classificando dentro do Serra Dourada? Não, eu não falei, Tim, veja bem, o meu comentário foi, eu acredito que o Vila vá se classificar. O que eu vejo uma grande possibilidade de acontecer é desse jogo terminar empatado. Porque a Jataiense também é muito fraca, mas não ofende ninguém e o Vila Nova não está ofendendo ninguém. O Vila Nova não faz gol, gente. Mas não sei se você pensa assim, a Jataiense no jogo da volta aqui na quinta-feira, ela tem que arriscar mais. Porque ela tá perdendo. Ela precisa de fazer algo diferente, ou seja, ela tem que correr um pouco mais de risco, tem que ir mais pra cima, tem que jogar um pouco mais aberta, tem que tentar fazer algo diferente do que fez ontem. E isso, pra mim, pode facilitar a vida do Vila Nova. É diferente de você jogar fechadinho, porque o empate é ruim pra Jataiense, quem classifica é o Vila. A Jataiense tem que vencer o jogo e olha lá, se vencer com um gol só, ainda vai pros pênaltis. Tim, o Vila é favorito a se classificar e até vencer o jogo pela fragilidade da Jataiense. O que eu estou dizendo aqui é uma possibilidade desse jogo terminar 0-0. Eu entendi. Porque o Vila Nova tem um ataque muito frágil. Então, eu não estou colocando em risco a classificação do Vila, eu estou colocando em risco o Vila Nova vencer o jogo e daí pode alterar a ordem dos classificados. Pra você o confronto mais complicado é o do Vila, então. Deve ser. O único time que venceu o jogo. Pra mim, o mais complicado, o do Thiago já achou o Nápoles. Pra mim é o do Goiás. Pra mim, eu vejo o Goiás um adversário mais complicado. Gente, deixa eu só colocar aqui as coisas no devido lugar. Com todo o respeito que o Jean Lopes merece demais da conta, é um baita de um comentarista, um baita de um profissional. Cara, se o ataque do Vila é fraco, a defesa da Jataiense é pior. O Vila Nova, com ataque fraco, tem a melhor campanha do campeonato. O Vila Nova foi o time que mais pontuou. O Vila, com todas essas deficiências que o Jean Lopes está apontando aí, é o time que venceu os 2 clássicos. Pegou o Atlético lá no estádio Antônio Scioli e bateu. Pegou o Goiás no Serra Dourada e bateu. Então, assim, Jean... mas você tem que olhar o contexto, irmão. Jean, não tem contexto, o Vila Nova tem gordura. O Vila Nova tem gordura do início da competição, quando ele estava jogando muito bem e fazendo muitos gols. De repente, o time parou de fazer gols, parou de jogar bem, perdeu seus 2 principais atacantes. O Vila, em momento algum, e o Todinho. O Vila, em momento algum da competição, fez muitos gols e jogou bem. O Vila nunca fez muitos gols e nunca jogou bem. Dentro do Antônio Scioli. O Vila fez 45 minutos muito bons contra a equipe do Atlético. Depois ele não jogou mais bem. O Vila não jogou mais bem. Esse é o grande problema. E mesmo assim é o time que mais vitória tem no campeonato. E mesmo assim o Vila tá na liderança. Não tô não. Você que tá caindo falando que o Vila não vai vencer a Jataiense aqui no Serra Dourada. Pelo amor de Deus, eu não falei que não vai vencer. Em momento algum eu usei essa palavra. Eu falei que existe uma possibilidade desse jogo terminar empatado. Eu não dou como favas contadas a vitória do Vila Nova. É isso que eu tô dizendo. Eu dou. Ele é favorito. Não, ele é favorito. Não, ele é favoritaço! Com os 10 as na frente. Como o time do Vila Nova
é favoritaço. O Atlético é favorito hoje, o Goiás é favorito e o Anápolis também. O que eu falei aqui... Você assistiu o jogo ontem, senhor Thiago Menezes? Não, eu dormi a tarde todinha, fiquei dormindo. O senhor assistiu Vila Nova e Internacional de Limeira? O Vila classificou, né? Ah, tá. Vila classificou nos pênaltis, né? O Bragantino também classificou no pênalti. rebaixado, um time que não venceu Paraíba, nenhum jogo Bragantino. na temporada 2025. O Grêmio classificou nos pênaltis também, contra o Raimundo São de Roraima. Raimundo também, né? Detalhe, fez o gol aos 94. Ah, obrigado então, Tá? Danilo. Não, e o Red Bull Bragantino fez o gol aos 96, tá? Não, e o Quer Grêmio mais? também. Vamos mais? Curitiba? contra o Ficou de Ceilândia. fora, né? Ficou, mas Ué, fez mas o gol no vem cá, finalzinho, né? nós estamos falando é do Campeonato Gaúcho, Paranaense. do futebol. Ah, desculpa, A gente gente. tá falando eu do achei que a futebol. gente estava falando de Campeonato Goiano. A questão é a seguinte. Eu achei que a gente estava falando do Vila Nova, do time daqui de Goiás. Não, a gente tá falando de time né? de Goiás, só que eles jogam futebol, que outras equipes também estão inseridas, até porque a gente não joga o Goiano a temporada toda, né? Uma coisa que eu vi estou assim... eu tô fazendo uma avaliação técnica, Thiago. O Vila Nova vem jogando muito mal. Os outros Mas estão aí, jogando bem. é aí que entra, é isso que eu ia falar, é aí que tá, Jean. Ninguém jogou bem. Essas quartas de concordo final contigo, não teve concordo. nenhum grande jogo. O Atlético Concordo. sofreu, o Atlético quase perdeu lá em uma, estava perdendo, empatou já na reta final. O Goiás teve dificuldade demais lá em Catalão. O Goiás jogou bem o início do segundo tempo, ali uns 15 minutos. Fora isso, o craque controlou mais. O Vila ontem, o primeiro tempo muito ruim do Vila ontem. A Jataense teve mais chances claras de gols que o Vila Nova. No segundo tempo, pra mim, melhorou. O Vila ele tem uma coisa que até concordo com o Jean, a questão da fragilidade ofensiva, mas em contrapartida ele tem um sistema defensivo muito sólido. O Vila tomou muitos gols. E essa questão de jogar bem, até agora, a gente viu poucos jogos no campeonato. Pra gente falar, não, Os esse três time grandes, jogou bem. só o Atlético Foi teve o primeiro boas partidas. tempo do Vila contra o Atlético, o jogo do Atlético quase ele inteiro diante do próprio Goiás, e o Atlético ia em Umas, o primeiro confronto, lá em Umas, que o Atlético atropelou. e Anápolis Foi também. esses 3 jogos. Fora isso, pra mim Atlético e ninguém Anápolis jogou bem. também. Eu Como tô é que a gente atrasado vai aqui. falar mal do time que tem mais vitória no campeonato? Se ele tá apresentando um bom futebol ou não, ele tá no mesmo nível dos outros? Não, ele tá um pouquinho assim porque tem mais vitórias. Tô atrasado Ganhou aqui. os clássicos, tem 7 vitórias. Se tá fazendo pouco gol ou não, mas tem que parabenizar o que ele fez. Ô, até Danilo, agora eu não também. estou falando mal Eu tô do Vila atrasado, Nova, eu gente. estou fazendo uma crítica ao ataque do Vila Nova. O Vila Nova tem uma defesa espetacular, uma defesa, para mim, pronta para a Série B. A defesa do Vila Nova é ótima, aquela dupla de... Aliás, são 3 zagueiros lá, todos os 3 excelentes, os 2 que jogam e o suplente. Chape. Eu estou fazendo uma crítica técnica ao ataque do Vila Nova e à criação do Vila Nova. Perfeito. Entendeu? O Thiago falou que o Vila Nova vai golear a Jataiense. Um time que não dá conta de fazer um gol na Internacional de Limeira e até na própria Jataiense, que o gol foi contra, como que eu vou acreditar que esse time vai meter 3-4 na Jataiense na próxima partida? 1h35. Com seus 2 melhores atacantes machucados. 1h35, hora certa, Frutos de Goiás, a fruta do pé direto para o seu picolé. Você está na Band News, a rádio mais bairrista do seu rádio.